Olá, senhoras e senhores. Essa é uma nova forma que eu encontrei de poder tornar a aula mais lúdica para vocês, com mais imagens, para que vocês possam desfrutar da melhor experiência, né? Mesmo nessa época de pandemia. Vamos lá. Hoje, sétimo ano, capítulo 6, Renascimento. É uma aula curtinha, tá? Bem simplesinha. Os conceitos são um pouco mais delicados, a gente vai discutir cada um deles para poder proporcionar para vocês uma aula maneira. Vamos lá. Bem, Renascimento, né? Renascimento também considerado como uma revolução científica. A definição é a recuperação da estética e do pensamento da filosofia greco-romana. É a volta para... Nós estamos saindo da Idade Média e estamos retornando para o conceito de estética e filosofia grega e romana. A gente fala greco-romana porque a filosofia romana é um produto da filosofia grega, tá? Ela, através dessa mudança de liderança, né, que foi macedônio, greco e depois se transformou em romana, eles misturaram essa cultura, né? A gente conhece isso como helenismo. Mas a princípio vamos ficar com essa ideia de filosofia, pensamento e estética greco-romana, né? As características são o humanismo, que é a valorização do ser humano e do seu pensamento. O homem passa a ser o centro da análise e da importância do universo, tá? Ao contrário do teocentrismo, que era Deus como centro da análise e desenvolvimento da civilização, né? Você tem estudos no campo da matemática e da anatomia, de verdade, de desenvolvimento da ciência, né? Isso muito por influência das cruzadas do século XI, que se estendem até o século XIV, que no final das contas vai trazer um novo paradigma para a população europeia em relação à ciência, como astronomia, matemática, medicina, física, entre outras coisas, tá? Contribuições dos nossos irmãos árabes, né? Nós temos a ideia da construção do senso crítico, que é o homem que analisa a natureza de forma crítica. Ele não atribui mais ao... Isso é uma quebra de paradigma, porque ele não analisa mais a natureza como uma criação de Deus, mas como algo que precisa ser sistematicamente explicado. O ciclo da água, né? O dia aquece e evapora a água da superfície, que formam nuvens, que com a noite e a queda de temperatura são precipitadas em formas de chuva, orvalho, neve, né? Então, ou granizo, né? Essa sistematização e essa explicação da natureza através da ciência, né? A adoção da perspectiva na pintura, ou seja, as imagens, isso daí vocês sabem até muito mais do que a gente, né? Que é a mudança de imagem de 2D para 3D, em que você tem, tanto na pintura como nas esculturas, uma busca pelo realismo extremo daquilo que quer ser retratado, né? E eu não colocaria de forma tão braba, mas um desenvolvimento do paganismo, porque a gente tem que lembrar que a Grécia era politeísta, Roma segue o modelo grego, né? Você tem os deuses equivalentes, né? Tanto na mitologia grega quanto na mitologia romana, Zeus, Júpiter, Afrodite, Diana ou Diana, e assim sucessivamente, né? Então você tem uma volta a namorar com o paganismo, mas não necessariamente como religião, mas como filosofia, ok? Bem, o berço do Renascimento é na Itália, né? Com bastante importância também na parte da Alemanha e da França, mas muito mais na Itália. Os burgueses, eles financiam as obras de artes, né? A princípio, para retratar... Essa retratação vai ser uma retratação deles sempre entrando em igrejas, sempre próximos a líderes religiosos ou figuras religiosas, para mostrar que a igreja, que eles estavam próximos de Deus,
porque naquela época a gente estava fazendo a transição da Revolução, da Reforma Protestante, então ainda era necessário mostrar boas relações entre a igreja e, e o ser humano, né? Mas depois isso vai se transformar mais numa forma de combate. Engraçado, ao mesmo tempo que aparece como uma forma de se aproximar da igreja, mais pra frente, rapidamente, essas esculturas, essas fotos, essas gravuras, elas vão ser contestadoras, né? Elas vão ser uma forma de enfraquecer o poder da igreja, visto que naquela época a maior parte da população era analfabeta. Então, o maior recurso que as pessoas tinham para conhecer, para se informar, né, eram pinturas, eram desenhos, eram vitrais, né? Bem, como herança desse período, você tem as ruínas romanas nas cidades italianas, né? Você tem um intercâmbio comercial com outros lugares, porque o Renascimento vai acontecer na Itália, né? E Gênova e Veneza são as cidades mercantis que vão ter maior relevância na Europa durante muito tempo, devido à proximidade com o mar Mediterrâneo, de forma que eles chamavam o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, né, o nosso mar. Você tem os principais artistas, como Rafael, no retrato de Júlio II, Leonardo da Vinci, em toda a sua obra, né, e Michelangelo, um mestre profundo da escultura, engenharia e da pintura, né, responsável por Davi e a Capela Sistina, né, que retrata com maravilhosa exatidão partes da Bíblia, mas encenando o homem, né, sempre como ator principal dessa revolução. Nesse quadro da Mona Lisa, né, La Gioconda, você pode observar que é interessante, né? Ela retrata, você observando esse quadro, ela tem um sorriso enigmático, ela tem uma expressão como é que eu posso dizer, muito parecida com a do ser humano, parece um retrato de verdade, né? Não reparem nos meus cachorros. E na área ainda da revolução científica, você tem o desenvolvimento de antigas ideias, né, que eram estudadas pelos gregos, né, como o heliocentrismo. O Sol passa a ser o centro do sistema solar. Outrora era a Terra considerada o centro do sistema solar, né? E a teoria das órbitas, que todos os planetas giram em torno do Sol, numa órbita elíptica. E o racionalismo, que é o uso da razão para entender o mundo, né? Não deveria ser atrelado à religião, ao entendimento do mundo, mas do racionalismo. As coisas se provariam agora por maneira científica, né? Aí você tem, no Campo de Fiori, na Itália, o monumento a Giordano Bruno, um dos maiores contribuintes, né, da escola renascentista de ciência, né? Então é isso, senhores. É uma aula bem curtinha, tá? Uma aula para vocês aproveitarem, e eu espero que vocês tenham entendido bem sobre o Renascimento. Um abraço, até a próxima aula.